Agora o bate-papo com o Antônio Cláudio Bonturim, também passando a limpo esse final de semana, e discutiremos também o que será destaque nessa semana que se abre agora. Alô, Cláudio, bom dia, bem-vindo ao nosso Farol. Bom dia, Beto, bom dia, internautas, telespectadores do nosso Farol. Nós estamos começando a semana sob o signo do Distrito Federal, né? Que vai acontecer na capital do país, em relação às questões políticas e também às questões judiciais, com o Bolsonaro tentando um impeachment do Barroso, presidente do TSE e ministro do STF, e também do Alexandre de Moraes, que é ministro do STF e vai assumir o TSE no lugar de Barroso já no período eleitoral. E também a CPI, com dois depoimentos bem esperados, que é o depoimento do Francisco Maximiano, da Precisa Medicamentos, e daquele funcionário do TSE, do TCU, né, Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo Marques, que fez aquele relatório utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro numa live, falando que havia uma supernotificação de mortes pela Covid, e agora ele está dizendo que o relatório dele foi adulterado pelo Palácio do Planalto, a ver agora na CPI. O Francisco Maximiano está sendo muito aguardado também, depois de várias alterações de datas, né? Mas acredito que a parte mais quente, além da questão envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o STF e o TSE, será a cariação do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, com o deputado Luiz Miranda. Essa daí, com certeza, pode tacar fogo na CPI, né? Qual que é a sua opinião? O que pode acontecer, Cláudio? Difícil saber, porque a gente está vendo diariamente, acompanhando a CPI, acompanhando também a questão em Brasília, e lendo muito sobre isso, as opiniões de juristas, de analistas, de especialistas no assunto, né? Até comentaristas internacionais. É difícil a gente prever. A questão do impeachment dos ministros do STF e do TSE provavelmente é uma cortina de fumaça do Bolsonaro, apenas para manter mais uma semana aí na mídia, né? Para se manter na mídia, utilizando aquela velha história, ou nova história, sei lá, né? Do Steve Bannon, o guru do Trump, e toda semana criar um fato novo contundente para poder se manter na mídia e manter acesa a sua base mais radical. Não acredito que o Pacheco vá receber esse pedido de impeachment a ponto de colocá-lo em plenário, receber, se o Bolsonaro de fato for levar no Congresso, no Senado, ele vai ter que receber, porque ele é presidente de um dos poderes, e o Bolsonaro é também representante de outro poder da República. Quanto à CPI, vai ser difícil prever alguma coisa, porque nós já tivemos um bate-boca muito acalorado na semana passada no depoimento do Ricardo Barros, que vai voltar, e acredito que a acariação deve resultar num momento mais quente, porque o ministro Lorenzoni, ainda não ministro do Trabalho na época, fez acusações, depois as acusações que ele fez foram todas desmentidas, e as afirmações do Luiz Miranda ainda não foram desmentidas por ninguém. Então vai ser realmente uma briga interessante, vai ser um momento interessante da CPI, evidente para quem está fora dela, né?
Tá certo. Bom, o final de semana também, o Cláudio, tive contato com uma pessoa ligada ao setor de transportes, todo mundo já está de olho aí na movimentação dos caminhoneiros, possível parada no dia 7 de setembro, mas estava vendo o noticiário de hoje logo pela manhã, o Cláudio, até o Sérgio Reis estaria envolvido nessa suposta ou nessa provável paralisação, contrariando os interesses, inclusive, da própria categoria, Cláudio? Exatamente, Beto. Foi ele quem lançou a ideia desse manifesto dos caminhoneiros numa rede social, fazendo um chamamento para o dia 7 de setembro, uma paralisação, uma greve a nível de Brasil, né, geral, mas no mesmo dia ele foi desmentido pelo líder de todas as entidades que são ligadas aos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram duros, os presidentes das entidades foram duros com ele. Falaram, olha, ele não representa a classe dos caminhoneiros e, pelo que a gente sabe, também não representa nem a classe dos artistas mais. Então, tudo parece-me que foi um fake news bem feito, mas que foi desmentido imediatamente, mesmo porque os caminhoneiros não querem se envolver nessa situação, porque eles estão também um tanto quanto que irritados, né, com o governo federal, no sentido de que todas as promessas feitas em campanha e durante os 2 anos do Bolsonaro não foram cumpridas, principalmente na questão do frete, do valor do frete, e na questão do diesel também. E os aumentos continuam. Então, eles já estão bastante irritados. Se fizerem algum movimento, eu tenho minhas dúvidas que será para a defesa do presidente. Né? Porque estava vendo também, existem demandas, né, do próprio setor, dos caminhoneiros, que aguardam um julgamento no STF. Isso aí não seria conveniente para o próprio setor, o enfrentamento contra o Supremo Tribunal Federal agora, né, Cláudio? Exatamente, Beto. Eles dependem disso. E provavelmente até o STF pode dar uma liberada nos pedidos dele para contrapor também o governo federal, né, para evitar esse tipo de manifestação, mas ao que tudo indica foi só um ensaio feito pelo cantor Sérgio Reis e que acabou prejudicando bastante a imagem dele também, né, ao ser desmentido publicamente e enfaticamente, e ser até questionado como o artista que ele é, e um grande artista, diga-se. Perfeito. Análise perfeita, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ver o que acontece. A semana promete ser quente mais uma vez, principalmente no Planalto Central. Cláudio, muito obrigado pela contribuição. Olha, excelente edição nesse final de semana da Tribuna de Limeira, incluindo um artigo do nosso companheiro Ronei Martins, uma sacada muito legal que ele fez. Muita gente contribuindo e muita gente boa contribuindo com a nossa tribuna, né, Cláudio? E com o nosso farol também, né, Beto? Que equipe, né? Olha, eu fico assim impressionado, principalmente pelo fato de termos uma gama de comentaristas e profissionais de todos os espectros ideológicos, políticos, e isso é muito bom, isso é fundamental para a comunicação e para um programa que quer ter credibilidade, Beto. Sem dúvida. Você sabe que você sabe que essa semana aqui, essa semana possivelmente nós vamos ter a estreia de uma live alternativa, um quadro alternativo, Farol para Maiores aqui, o debate Na Hora do Ogro, né, com o Felipe Voit e também com o nosso Ronei Costa Martins Silva. Vai ser interessante, viu? Será um programa alternativo, será exibido inclusive num horário alternativo, já estamos vendo isso por volta de 7h30 da noite, 19h30, e vai lembrar muito aquela final do boxe brasileiro nas Olimpíadas, viu, Cláudio? Com certeza, Beto. Eu acho que o nosso Shrek realmente vai contribuir muito para o programa, viu? Tá certo. A ver, novidades para essa semana. O nosso ogro. É isso aí. Boa segunda-feira, um bom dia a todos e até amanhã. Valeu, muito obrigado. Esse é o jornalista Antônio Cláudio Bontorin.